Praia Pequena do Rodízio, Colares. Sítio arqueológico do Alto da Vigia. Este exato lugar era o Finisterra do mundo antigo. Aqui era o ponto mais ocidental do Império Romano. E foi neste sítio da província da Lusitânia que o imperador Tibério terá mandado edificar um santuário de culto ao oceano e ao sol poente no século I. Um santuário que durante quase 400 anos esteve na vanguarda dos muitos milhares que Roma implantou um pouco por todo o seu imenso domínio. A razão é simples. Na mundividência do Império, nenhum outro lugar estava tão próximo do deus oceano e do sol poente. Uma história incrível que vai de Alexandre o Grande aos fanáticos do cristianismo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Aprendi com José Cardim Ribeiro que aqui existiu um santuário romano dedicado ao oceano e ao sol, no tempo do imperador Tibério. O imperador Tibério é o imperador do tempo de Jesus. Então estamos no início da nossa era. Antes do imperador Tibério, tínhamos Augusto, o primeiro dos imperadores. Ele tinha conquistado todas as terras e começado a organização do império. Mas coube a Tibério acabar essa organização em todos os sentidos, territorialmente, politicamente e mesmo sob o ponto de vista religioso. Ora, este santuário não é um santuário qualquer. Este santuário é um santuário só frequentado pelos representantes do próprio imperador, os governadores da Lusitânia. É como se o próprio imperador aqui viesse e os próprios imperadores a seguir uns aos outros. Porquê é que acontece uma coisa tão estranha? Porquê é que há um santuário aqui na Lusitânia, nesta província tão remota, em que, no fundo, funciona como sendo um santuário principal da própria cidade de Roma? É que este sítio era um sítio absolutamente único, não só no Império Romano, mas em todo o mundo antigo. Era o extremo ocidental do mundo antigo. Aqui acabavam as terras e começava o terrível oceano, o mar sem fim, o grande rio, como consideravam os gregos, cuja outra margem não se conhecia. E era neste oceano terrível que todos os dias o sol se punha e morria. Repare, cidades, há muitas, umas muito importantes, outras menos, por todo o Império. Templos também há, mosaicos há por todo o lado. Agora, o santuário que assinala o fim do mundo é só este, não há mais nenhum. Nós não descobrimos o santuário, redescobrimos o santuário. A verdade é que quando Constantino, o imperador, por volta de 320, se declara cristão e declara, além disso, que o cristianismo passa a ser a religião oficial da Casa Imperial, o que é que acontece? Evidentemente que um santuário que tinha permissão de prestar culto a determinadas divindades pagãs, como era o Sol, o oceano, deixa de ter razão de existir. A nível privado,
as populações continuaram durante muitas gerações pagãs. Inclusivamente havia muitos cristãos que eram cristãos e pagãos ao mesmo tempo, e não havia contradição nenhuma nisso. Durante 2 séculos a coisa funcionou assim. Agora os cultos oficiais não podiam continuar pagãos nos santuários oficiais. E este era tão oficialíssimo. Exatamente. Que era impossível essa continuação. Então foi abandonado. Estes arrasamentos de santuários eram frequentes na época e tinham que ver com umas hordas, digamos, de cristãos fundamentalistas que passavam pelos velhos santuários abandonados e que os arrasavam completamente. Isto passou-se por todo o Império. Então houve um esquecimento que desceu sobre este lugar e que se perpetuou durante séculos. Em 1505, Dom Manuel mandou fazer uma vigia, ou seja, um abrigo para que os elementos da população que eram escalados dia a dia para virem aqui ver o que se passava, tivessem algo em que se recolher. Nós vemos que aqui não é agreste. Continua agreste. E ainda continua agreste. Quando estavam a construir os alicerces para a dita vigia, encontraram pedras romanas com letras. E repare, isto foi a primeira descoberta arqueológica feita em Portugal. Claro que já antes podia ter havido um lavrador que, a lavrar o seu terreno, tivesse descoberto umas moedas, sei lá, um mosaico romano, mas isso não ficou, não consta, nem foi notícia registado na época. Portanto, não chega a ser uma descoberta arqueológica. Aqui é diferente. Não só os trabalhos foram suspensos por causa das descobertas, como foi dado notícia ao rei. Então o monarca Dom Manuel I, que estava a veranear em Sintra, no seu paço real, veio aqui e trouxe a sua corte de eruditos. E, repare, estamos nos inícios do Renascimento em Portugal. Portanto, havia todo um interesse imenso pelas antiguidades, que nessa altura se chamavam as antiqualhas. Então, Dom Manuel veio ver. A verdade é que este sítio se transformou num ponto de passagem obrigatório para todos os eruditos da época. E aqui esteve, por volta de 1512, Dom Miguel da Silva, futuro embaixador de Dom Manuel junto do Papa e futuro bispo de Viseu. Ele esteve aqui, copiou as inscrições, daí sabemos que uma era consagrado ao Sol Eterno e à Lua pela eternidade do Império. E depois, mais tarde, por volta de 1540, passou por aqui André de Rezende, também um dos principais antiquaristas portugueses, o Francisco de Holanda, um perfeito cortesão da época, ligado às artes, e um erudito que dominava os clássicos, foi amigo de Miguel Ângelo, passeou-se por Roma, desenhando as antiguidades de Roma e por aí fora. Aqui também ele esteve e desenhou o santuário como se encontrava na época, talvez idealizando um pouco. Vamos ver o desenho de Francisco de Holanda. Vamos ver. Ele não viu certamente tudo quanto desenhou, ele idealizou, mas partiu de um princípio, partiu de uma base. E essa base deve ter sido um arco de círculo no qual estavam os socos das bases do templo, ou da tal plataforma com colunas e estátuas. Ou seja, ele viu um bocado uma estrutura que depois reconstituiu e inventou aquelas áreas todas à volta, sabendo-se que na época dele aqui estariam apenas 2. E provavelmente postas naquele mesmo sítio. E também sabemos que o contexto diz-nos que é impossível que não tenha vindo aqui Dom João de Castro, o futuro vice-rei da Índia, que tinha aqui a sua quinta da Panha Verde, em Sintra. No entanto, foi esquecido outra vez. Porquê? Porque, de facto, toda aquela gente morreu sem ter escrito nada impresso sobre o assunto. Escreveram muito, mas em manuscrito. Cartas aos amigos, livros manuscritos que foram oferecidos ao rei, ou seja, nada passou a letra de forma, exceto em 1593, quando já eles tinham morrido todos, numa obra póstuma do André de Rezende sobre as antiguidades da Lusitânia. Entretanto, tinha-se passado Alcácer Quibir, tinha morrido Dom Sebastião, tinha-se extinto Portugal como era até então, entrou a dinastia filipina, Portugal e Espanha passaram a formar 2 reinos sobre a mesma cabeça, as elites mudaram, e, efetivamente, tudo aquilo ficou esquecido. E só no século XX é que o José Cardim Ribeiro, lendo documentos dispersos, intui
que é aqui o lugar do tal santuário ao oceano e ao sol? Pode-se dizer que sim, baseado em certas coisas. E uma das coisas que me baseei mais foi na obra do arquiteto Jorge Segurado. O Jorge Segurado foi quem publicou os desenhos do Francisco de Holanda pela primeira vez, digamos, em grandes fotografias, isto em 1970. Eu era, nessa altura, um jovem estudante universitário e todos nós ficámos deslumbrados com o livro do Jorge Segurado, com o Francisco de Holanda e o desenho do Holanda, agora acessível a toda a gente, já não num manuscrito perdido, dizia lá mesmo, num outeiro, junto ao mar-oceano, sobranceira à foz do Rio de Colares. Era aqui, não havia dúvidas nenhumas. O problema era o sítio exatíssimo da descoberta das tais inscrições que surgiram em 1505. Pensou-se muito, fizeram-se sondagens e, de repente, entendeu-se no Museu de São Miguel de Odrinhas reunir a equipa e dizer assim: vamos pensar à moda do Poirot e da Agatha Christie com os elementos que temos. Então, em 1505, ninguém fazia escavações arqueológicas. Se havia ali alguém a escavar, por alguma razão pragmática seria. Será que terá sido na construção da vigia de Dom Manuel que se descobriram as tais pedras? O que eu, aliás, disse há bocado, mas na altura ainda não sabíamos se era exatamente assim. Então, programámos a escavação exatamente na zona da vigia e tivemos uma grande surpresa. Inscrições romanas, capitéis romanos, colunas romanas, vindas do santuário. Tudo isto foi uma pequena amostra do que está aí subterrado. Estamos aqui na zona de Colares, Sintra, naquilo que é uma plataforma que entra pelo Atlântico, mas os romanos antigos andaram a medir milimetricamente o ponto mais exato do seu extenso império? Diria quase que sim. A coisa foi feita cientificamente. Repare que os gregos, antes dos romanos, tinham a concepção do mundo da seguinte forma. Entendiam que havia um disco sobre o qual, ao centro, existiam todas as terras povoadas. E no meio dessas muitas terras havia um grande mar, que era o mar Mediterrâneo. Que era o mar que eles conheciam. Era o mar que eles conheciam. E, teoricamente, entenderam que à volta havia uma massa enorme de água, que eles chamavam o rio Okeanos. Era uma tradição que já vinha da Babilónia. Okeanos. Okeanos. É daí que vem a palavra... É daí que vem a palavra oceano. Ou seja, é um conceito que começou por ser teórico. Não estamos a ver os gregos da época de Homero, nem os babilónios, a conhecerem propriamente o oceano. Provavelmente, ou possivelmente, os babilónios poderão ter visto alguma coisa do mar Índico, mas mais nada. Portanto, este conceito é um conceito teórico, é um conceito, diria, de uma época em que a ciência, a imaginação e a filosofia se confundem. Mas que grande intuição. Que grande intuição. Ora, acontece que o tempo foi passando, os séculos foram passando, os gregos foram andando pelo Mediterrâneo até que saíram para as colunas de Hércules. As próprias colunas de Hércules, que correspondem ao Estreito de Gibraltar, também andaram. Primeiro eram na Sicília, ou seja, naquele estreito entre a Sicília e a bota da Itália, o sul da Itália. Mas depois havia mais mar Mediterrâneo e apareceu outro estreito, que é o Estreito de Gibraltar, entre a Península Ibérica e o Norte da África. E as colunas de Hércules passaram para aí. As colunas de Hércules, há que dizer, é uma figura de estilo. Era uma metáfora que se usava Exatamente. Para dizer a última fronteira. A última das fronteiras. E de repente apareceu alguma coisa que nunca tinham encarado, que era o tal mar sem fim. Afinal, era verdade. Aqui estava o oceano. E, efetivamente, todas as terras eram contornadas pelo oceano. Isto assustava. Repare que era um limite dos limites. Não havia terras para além do oceano. Américas era coisa que ninguém pensava. Claro. Por acaso, faço um pequeno parênteses, um grande pensador hispânico dessa época, Séneca, intuiu que existiam terras para além do oceano, mas foi o único. E depois, muito mais tarde, Cristóvão Colombo
foi ler Séneca e foi um dos argumentos que ele apresentou aos reis católicos para poder conquistar as suas caravelas, as suas naus e verdadeiramente descobrir as Américas. Um parênteses meu, se alguém continuar a perguntar-se para quê ler os clássicos, aqui estamos nós. Aqui estamos nós. De uma maneira ou de outra, estava lá grande parte do que somos. Está muita coisa do que somos. Até repare, mesmo em relação ao oceano. Homero dizia que o oceano era o pai de todos os seres. Tudo tinha começado nas águas oceânicas. Aquilo que a ciência veio confirmar. Veio confirmar. Claro que a visão era outra, que os ângulos de análise eram outros, mas há estas interessantes coincidências que verdadeiramente demonstram que dentro da cabeça do ser humano já reside quase toda a verdade. É preciso saber pensar e depois experimentar para confirmar o pensamento. Alexandre o Grande, Alexandre o Magno, no século IV, Sim. antes de Cristo, era um pensador. Era. Pensamos sempre nele em primeiro lugar como um grande guerreiro, um grande conquistador, mas de facto ele era, antes de mais, um discípulo de Aristóteles. Mais, Aristóteles educou-o em parte quando ele ainda era adolescente, porque o pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedónia, convidou o grande filósofo para ir para o palácio educar o seu filho Alexandre, mais tarde o Grande. E a coisa foi tanto assim que das expedições que Alexandre foi fazendo, primeiro pela Síria, até ao Egito, depois até ao interior do deserto, até ao santuário do oásis de Amon, e depois voltando até à Babilónia, depois até ao norte da Índia, durante todos esses imensos percursos, essas expedições, para lá da parte bélica, Alexandre enviava a Aristóteles pelo correio da época, se assim se pode dizer, animais exóticos, manuscritos, pedras especiais, descrições. Aliás, fazia parte da comitiva de Alexandre um sobrinho de Aristóteles, que fazia, digamos, o link, a ligação entre a expedição e a intelectualidade ateniense onde estava Aristóteles. Neste caso, neste momento, estava em Atenas, já. Bom, a verdade é que Alexandre o Grande tinha um sonho que não conseguiu realizar, apesar de ser grande. Era chegar à margem extrema do oceano, a Oriente, no sítio onde o sol nascia, onde o sol saía para fora das águas. E tentou, quando estava no norte da Índia, entusiasmar o seu exército, os seus generais, a continuar. Mas eles recusaram-se. Opuseram-se determinantemente, estavam cansados, exaustos completamente. E entendiam que era perigoso, para quê provocar a morte? E, de facto, Alexandre o Grande não conseguiu convencer o seu exército. Mas, no entanto, arranjou uma alternativa, um expediente, digamos, que foi descer o rio Indus e sacrificar um animal ao deus Oceanos na foz do Indus, ou seja, de facto, na margem do Oceano Índico e não naquele Eldorado, início da Terra por excelência, onde o sol nascia todos os dias, que era no Extremo Oriente. Aí não conseguiu. É então esse o primeiro momento que se conhece no mundo antigo de culto a este deus, o oceano. Exatamente. É estranho, porque o oceano é glosado em imensos poemas, é figurado em vasos gregos, depois mais tarde em imensos mosaicos romanos, etc. Mas o culto propriamente dito é raro. Só se conhece, como disse muito bem, esse primeiro ato de Alexandre, nos finais do século IV a.C., e depois conhecem-se duas inscrições romanas na foz do rio Reno, outras duas na costa oriental da Britânia e depois 4 aqui. Exatamente tantas aqui, neste quadradinho mínimo que já foi escavado, porque há de certeza muito mais aqui enterradas à nossa volta. Nós cavámos apenas 4% aproximadamente do santuário. E uma zona limítrofe. Ou seja, repare que estamos a cair para o mar, para o oceano. Portanto, há aqui muito a explorar. Muitíssimo mais. Toda a gente hoje em dia conhece a Praia das Maçãs.
vêm ali a banhos. Ora, a Praia das Maçãs não existia, não havia areia na Praia das Maçãs. Era tudo mar. Ou seja, havia um braço de mar que entrava pela terra dentro, onde hoje é a Praia das Maçãs. Então, temos que imaginar este sítio completamente deserto, sem casas, e com o mar a entrar pela terra dentro. Ou seja, este pedaço de terra onde estamos funcionava como uma espécie de península. Sim, era muito mais saliente do que hoje se vê. Relativamente ao continente. Exatamente. Toda uma paisagem de dunas e de rochas, de falésias. Este sítio situava-se, como já há pouco referimos, no extremo ocidental do mundo então conhecido. Perguntou-me se eles andavam a medir ao milímetro. A verdade é que, até certo ponto, fizeram coisas parecidas, porque vários autores da época romana mais antigos acham que o ponto mais ocidental de todos é a ponta do sudoeste algarvio. Sagres. Sagres. Aqueles... Ou o Cabo de São Vicente. As duas juntos. Eles chamavam Promontorium Sacrum. É dessa palavra sacrum, sagrado, que veio a palavra Sagres. Outros entendiam que era na Galiza, onde também havia o Cabo Finisterre. Exatamente. Mas, de facto, os conhecimentos geográficos e científicos da época romana, exatamente, sobretudo a partir da época de Augusto, eram profundos. Eles eram adiantadíssimos sob múltiplos aspectos, inclusive na sua aparelhagem mecânica, era perfeitamente exata e estava na vanguarda. Então, eles mediram, de facto, e chegaram à conclusão que a ponta mais ocidental era, de facto, esta do Promontorium Magnum, ou Liciponense, que corresponde ao que é hoje a Serra de Sintra e o Cabo da Roca e a zona da costa junta. Podem perguntar, então porquê é que eles não puseram no Cabo da Roca? Porque aí é que era mesmo a ponta mais ponta de todas. Porque o Cabo da Roca era inacessível por mar. E enquanto que aqui se entrava por mar. Os governadores da Lusitânia vinham de Olícipo, Lisboa, vinham de barco, no solstício de verão, e desembarcavam na Enseada das Maçãs, que não tinha esse nome, com certeza, mas onde hoje é a praia, e onde era, de facto, o esteiro de mar. E subiam por uma rampa de rochas, que ainda hoje existe parcialmente, até esta plataforma, para depositar o seu novo altar ao oceano e ao sol. Havia um templo de plantas... Vamos até lá, vamos um bocadinho até ali acima. Muito provavelmente nós estamos com os pés em cima do templo. É uma intuição e é uma análise da própria morfologia do terreno. E há uma fotografia aérea em que se vê um arco de círculo exatamente por aqui, que provavelmente também tem que ver com o dito templo. A minha dúvida é se é de facto um templo, ou seja, um edifício com colunas à volta, circular, ou se é uma plataforma descoberta com colunas e estátuas no cimo das colunas à volta. Seja como for, a primeira solução é mais clássica e a segunda é, de facto, mais estranha. Não quer dizer que não tenham existido eventualmente até as duas, conforme épocas diferentes. Estamos a falar, José Cardim Ribeiro, de um período de cerca de 400 anos. Sim, é um grande entre ciclo. O momento em que este templo terá sido fundado, este santuário terá sido fundado aqui, nos inícios do século I, e depois por volta do século V, entre o século V e o VI, provavelmente, em que este templo terá sido abandonado. Exatamente. Quando os tais governadores da Lusitânia aqui vinham, eventualmente todos os anos, o tal solstício de verão, certamente que fariam uma prece, uma oração no próprio templo, mas fundamentalmente colocavam a testemunhar a sua presença, a sua vinda aqui naquele dia concreto, colocavam um altar no exterior. Chamava-se uma ara. É uma pedra com letras. Ainda hoje se vão às igrejas e deixam-se velas, deixam-se figuras de cera, por vezes deixam-se coisinhas escritas. Aqui até há uns anos deixavam-se pequenos quadros a figurar o milagre, os ex-votos. No fundo era a mesma coisa, mas em pedra. Em pedra. E essas inscrições diziam coisas do género: consagrado ao sol e ao oceano.
Naquela parte ínfima que já escavámos, reparem, apareceram cerca de uma dúzia de inscrições. É muito para um sítio tão pequeno que escavámos. Imaginamos que existem centenas aqui à volta subterradas. Por volta de 180 depois de Cristo, na época daquele imperador que foi gladiador, que é o Cómodo, nessa altura, esse imperador e outros que se lhe sucederam eram pessoas muito supersticiosas, muito influenciadas pela astrologia que vinha do Oriente, do Egito, da Síria, e desaparece aqui o culto do oceano durante cerca de 40 anos. E é substituído pela Lua. Então é cultuado sim o Sol e a Lua, como um par astrológico. O que se pretende... Era por isso que os romanos chamavam, se calhar esses romanos, esses Sim. dessa fase, chamavam a Serra de Sintra Serra da Lua? É muito possível. Foi um geógrafo alexandrino, Cláudio Ptolomeu, que designou assim a Serra de Sintra. E ele escreve exatamente nessa época, ou seja, nas últimas décadas do século II depois de Cristo. É exatamente quando ele escreve. Antes disso, ninguém chama Serra da Lua à Serra de Sintra, chamam-lhe outras coisas. E há aí duas inscrições importantíssimas. Uma por estar redigida em grego. Reparem que a língua oficial do Império era o latim. O grego era a língua de cultura de todo o Império, fosse ao Oriente, fosse ao Ocidente. E a inscrição diz uma coisa muito curiosa. Os rituais que aqui se praticavam muitas vezes eram sangrentos. Por exemplo, sacrificava-se ao sol bois, touros, brancos ou vermelhos. E ao oceano, bois escuros, negros, como seriam as profundezas do próprio oceano. Esses eram os sacrifícios tradicionais, normais. Mas esta inscrição em grego não diz nada disso. Diz assim: ao sol e à lua ofereço os bens mais preciosos, as dádivas das musas, ou seja, o próprio poema. Que bonito. É a arte agora que é oferecida aos deuses e não os sacrifícios sangrentos tradicionais. Já é um governador muito sofisticado. É um governador hiper sofisticado, eventualmente de origem oriental. Porque, de facto, o Império Romano integra todas as populações. Há uma política muito hábil. Esmagam num primeiro momento para dominar, mas depois constroem a coesão do Império. Eles vão buscar as dentro, tradições locais, as elites locais, vão misturar tudo. Por exemplo, a religião romana é sincrética, ou seja, mistura tudo. Os cultos latinos, clássicos, com os gregos, com os egípcios, com os celtas, com os lusitanos, com os gauleses, tudo isso é admitido no panteão romano. E as pessoas também, repare, todos sabemos que existia um governo em Roma, que era o Senado, e acima estava o Imperador. Ora bem, a verdade é que os senadores, que eram os mais importantes dos governadores romanos, abaixo do Imperador, passaram no Império a ser recrutados também nas elites das várias províncias e não só em Itália e em Roma. Imagino que isso, num primeiro momento, deve ter criado um mal-estar. Sim. Há um autor romano, que é o Suetónio, que diz que na época de Cláudio, por volta de 40 e tal depois de Cristo, os descendentes dos velhos senadores mesmo de Roma, os mais, diria, clássicos, estavam furiosos porque ao seu lado e mandando tanto como eles, estavam filhos e netos dos antigos chefes gauleses, lusitanos, celtibéricos, e naquele momento eram tão romanos como eles. Ou seja, aquilo que se pode chamar romanidade, que é o modo de ser romano, isso espalhou-se e abriu-se a toda a população. Por isso é que no Novo Testamento Paulo diz: eu sou romano e posso apelar para o imperador. No entanto, ele tinha nascido judeu, mas os judeus também já eram romanos, porque tudo tinha sido integrado no Império Romano. É uma grande lição para os nossos dias, não é? É por dentro que se constrói, não é por fora que se impõe. Acontece que, a seguir a Séptimo Severo, reina o seu filho Caracalla durante uns breves anos e a seguir chega um jovem absolutamente louco, mais louco que quase todos os imperadores, Heliogabalo. É um rapaz novo vindo da Síria, maníaco do culto de uma pedra que existia num templo da Síria, um betilo, que ele considerava, digamos, como uma pedra solar.
Então ele trouxe aquela pedra para Roma e queria obrigar e obrigou as elites romanas a prestarem culto àquela pedra com o nome de Sol Invicto, o Sol Invencível. Claro que isto repugnava o gênio do espírito romano, porque, repara, uma coisa é haver um paganismo e outra coisa é uma simples idolatria. O paganismo também tem teoria, também tem conceitos, também tem, digamos, todo um arquétipo de pensamento. Agora, o culto de uma pedra, mesmo que por trás também tivesse algum arquétipo de pensamento, isso os romanos não entendiam. Então, rapidamente mataram este rapaz, o Heliogábalo, e digamos que aquela expressão Sol Invicto, Sol Invencível, ficou condenada durante várias gerações, porque recordava aquela época terrível. O imperador que se lhe segue era também um rapaz novo, mas era um tipo manso, rodeado de eruditos, que tentou recuperar toda a glória da velha Roma, repor todos os velhos cultos, repor toda a romanidade clássica, e aqui isso refletiu-se. Então desaparece a Lua, para sempre, aparentemente, não há mais nenhuma inscrição mais recente aqui que tenha que ver com a Lua. Que tenhamos descoberto até agora, mas volta ao oceano. Mas não volta de qualquer maneira. Nem o Sol volta de qualquer maneira. Porque é preciso vincar agora que não é o tal Sol esquisito do Heliogábalo. E então a inscrição da época de Alexandre Severo é consagrada ao Sol Oxíduo, ou seja, ao Sol Poente, e ao Oceano Pai. Volta-se, pois, ao conceito primitivo, homérico, grego, do Oceano Pai dos deuses. Se bem compreendo o que nos diz José Cardim Ribeiro, através do estudo ou da observação dos vários testemunhos que aqui vão encontrando, conseguem, de alguma forma, reconstituir a história do que se passava na capital do Império. É verdade. Consegue-se reconstituir grande parte disso e consegue-se reconstituir o pensamento predominante dessa mesma classe. Em cada período. Para cada período. De facto, há aqui uma ligação umbilical entre as elites mais próximas do próprio imperador e este santuário. Estar na Lusitânia é um acaso, é porque a Lusitânia é a província mais ocidental. Apenas isso. Este santuário faz eco imediato do que se passa em Roma. E, nesse sentido, é, mesmo sob um ponto de vista arqueológico e sob um ponto de vista patrimonial, importantíssimo. José Cardim Ribeiro, depois desta conversa, tenho a certeza que somos muitos os que ficamos expectantes do que ainda vai ser descoberto nesta plataforma que um dia foi o Santuário do Oceano e do Sol Poente. Evidentemente que eu próprio estou ansioso, mas o que está aqui são trabalho para gerações de arqueólogos. Eu já estou retirado, serei apenas um observador distante, mas estimulo os meus jovens colegas desta geração a seguir e das próximas a fazerem aqui trabalho digno do que seria o santuário mais importante do Ocidente do Império Romano. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.